Boa noite. Começarei a introduzir o trabalho que será desenvolvido pelos meus colegas. A necessidade de calcular o volume de um sólido geométrico não é recente. Através da história da matemática, percebemos que ao longo do desenvolvimento das sociedades, essa necessidade apareceu em diversos casos, por termos praticidade cotidiana, outros pela beleza e curiosidade que a matemática pode nos proporcionar. Essas necessidades e curiosidade carregam sobre si o desenvolvimento de ideias e métodos para a contextualização e simplificação desse tipo de cálculo. Boa noite, eu sou Wagner e vou falar sobre a parte do contexto histórico, né? Bom, vamos lá. O Cavalieri, Bonaventura Cavalieri, nasceu em 1598, tá? Na cidade de Bolonha, na Itália. Ele morre em 1647, ok? Ele foi um sacerdote, foi um padre da ordem franciscana italiano. E dentro dos estudos matemáticos, né, ele começa a estudar, principalmente, ele começa a estudar astronomia, e pelo seu interesse, né, alguns escritores vão citar, principalmente um historiador da matemática chamado Howard Eaves, ele vai citar que a partir do seu interesse pela astronomia, ele começa a desenvolver cálculos na astronomia esférica, né? Ele começa então a desenvolver a trigonometria esférica e começa a trabalhar muito com o cálculo logarítmico, né? Ele é considerado também, a partir dos seus estudos, um dos percussores do cálculo integral, tá? Ele nasce, então, na realidade, aí, como falei, por volta de 1598, mas o nome dele, Bonaventura, ele recebe dentro do condado, ele recebe dentro dentro da igreja franciscana, mas o nome dele de batismo é dado como Francesco Cavalieri, tá? A família dele era proprietária de terras em Suna e em Milão, e foi nessa última, né, na cidade de Milão, onde ele passa a infância dele e onde ele começa a iniciar os estudos dele, tá? Então Cavalieri ele começa a iniciar os estudos mais ou menos na idade, em 20 de setembro de 1615, né, como eu falei, ele se junta à ordem religiosa dos jesuítas, e aonde ele é orientado por Benedetto Castelli, e onde ele ele começa o seu estudo na geometria. Ele começa o seu estudo na geometria e dentro de 4 anos ele vai fazer uma outra formação na cidade de Pisa, também na Itália. Ele vai fazer esse outro estudo, essa outra formação, e ele começa a fazer escritos que vão tornando cada vez mais famoso. Dando continuidade às ideias do princípio de Cavalieri, agora a gente vai falar no tópico 2, né? No tópico 1.1 falamos da história, agora no tópico 2 nós vamos falar sobre a linhagem de pensamento de Cavalieri. A linhagem de pensamento do Cavalieri é uma linhagem que, de início, né, é um pouco complicado de se entender o que ele quer falar em seus livros, da onde é tirada a ideia dos seus princípios, do princípio de Cavalieri. Em 1635, né, ele escreve um livro, que é o livro que deixa ele bastante famoso, que é um livro chamado Geometria Indivisibilibus Continuum. Então, esse Indivisibilibus, né, é onde ele cria, ele mostra, ele fala pela primeira vez o seu método chamado como o método da indivisibilidade. E alguns historiadores, eles vão falar, inclusive o Karl Boyer, ele vai falar exatamente que essa ideia de Cavalieri é uma ideia maravilhosa, uma ideia ótima, porque ela remonta às ideias principais de Demócrito, as ideias principais de Arquimedes, dos grandes pensadores, né, da matemática, que estavam tentando calcular as áreas e os volumes de figuras não conhecidas, de figuras que a gente pode falar até de figuras não convexas, que era o que eles estavam querendo encontrar. E o que o Cavalieri faz, nada mais nada menos, é do que dizer o seguinte, e aqui são palavras palavras do livro dele. O princípio de Cavalieri, na realidade, ele vai falar o quê? Que uma porção plana é formada por uma infinidade de cordas paralelas e que um sólido ele é formado por essa infinidade de seções planas
paralelas. Partindo então aí dessas ideias, é que se dividem as duas partes do seu princípio, porque o princípio 1 dele é uma parte dele relativo à área e outra parte é relativa a volumes. Então, o que vai ser relativo à área? É a parte da porção plana, que é definida por uma infinidade de cordas paralelas. E relativo ao volume, é a infinidade de seções planas paralelas, que vai ser relativo aos volumes de prismas e de sólidos geométricos. E é daí que ele começa a anunciar os seus princípios. Boa noite, vamos falar sobre o princípio de Cavalieri. Hoje em dia, o princípio de Cavalieri é tido como postulado e é usado para determinar fórmulas para o cálculo de volume de sólidos geométricos. Por meio dele é possível chegar ao volume de qualquer prisma utilizando o volume de um prisma conhecido, desde que o segundo possua a mesma altura que o primeiro e que ambos possuam áreas da base congruentes, né? Se tem ali dois sólidos iguais, né, com áreas da base congruentes, iguais e de mesmo volume, dá para se fazer sim a comparação, né, a experiência ali do postulado, né? Passando por exemplo, dados dois sólidos geométricos, né, A e B, da mesma altura e áreas da base iguais, por sua vez, estão contidas no plano alfa. Os sólidos A e B têm o mesmo volume se qualquer plano beta paralelo a alfa determinar seções transversais com áreas iguais. Dessa maneira, podemos dizer que o princípio de Cavalieri ele pode ser usado também para sólidos completamente diferentes. Pode ser um cubo com um retângulo, uma pirâmide com um cubo, enfim, desde que tenham a mesma altura e áreas de base congruentes, né? E isso resulta em figuras com áreas iguais. Cavalieri destacou nas suas ideias que, embora o formato daquele sólido pode ser modificado, ele pode ser deformado, em casos que ele pode ganhar ou perder massa, mas o seu volume permanece inalterado. Assim se consta, se define o princípio de Cavalieri, que independente do sólido, sendo com o mesmo volume e mesma área de mesma área, né, mesma altura, independente se um ou outro ganhar massa, se deformar, ganhar ou perder massa, se deformar ou algo do tipo, o volume permanece inalterado. Oi gente, eu sou o Rogério, vou estar falando sobre a aplicação do princípio de Cavalieri na sala de aula. Primeiro vamos lembrar o que diz o princípio. Ele diz que se eu tenho dois sólidos A e B com a mesma altura e a mesma área da base contidos no mesmo plano alfa, e eles são seccionados por um outro plano beta paralelo ao plano alfa e formando áreas iguais, eles vão ter o mesmo volume. Olhando para o desenho, a gente tem dois sólidos A e B. Eu chamei o sólido A o sólido que tem a base pentagonal e o sólido B o sólido que tem a base circular. Mesmo sendo figuras diferentes, eles vão possuir a mesma área, assim como possuem a mesma altura, que no caso da figura é a razão. E como vocês podem ver, eles estão contidos no mesmo plano que a alfa. No momento em que eu boto um plano beta paralelo ao plano alfa, ele vai seccionar os sólidos em uma mesma altura e vai formar novas áreas. O sólido A ele vai passar a ter uma área A2 e o sólido B ele vai passar a ter uma área A1. E aí eu vou calcular o valor dessas áreas, e se A2 for igual a 1, isso quer dizer que o princípio de Cavalieri ele é verdadeiro, que os volumes desses dois sólidos vão ser iguais. Então o princípio de Cavalieri vem para facilitar o cálculo do volume dos sólidos, né? Porque se eu tenho duas figuras com a mesma área da base e a mesma altura, isso quer dizer que esses sólidos, por mais que sejam diferentes, eles têm o mesmo volume. E como que eu vou aplicar isso na sala de aula
além de falar, eu posso usar figuras como tá sendo mostrado aqui, e também posso usar maquetes, como vai ser visto no próximo slide. Oi gente, sou a Victoria e vou estar apresentando sobre as atividades lúdicas do princípio de Cavalieri. Na primeira imagem, podemos observar que há um prisma triangular e um prisma quadrangular lado a lado, onde podemos dizer que dois sólidos que tiverem a mesma altura e sempre seccionados no mesmo plano, eles obterão a mesma área e terão o mesmo volume. Logo abaixo, também possui um exemplo de um prisma oblíquo, onde vocês podem estar observando suas seguintes definições também, que se encaixa nessa mesma parte das secções paralelas, duas secções paralelas, que também, mesmo ele sendo oblíquo, se ele estiver equiparado a um prisma reto, vai encaixar as mesmas definições, obtendo o mesmo volume, se ele tiver a mesma altura, e obtendo também a mesma área. Então, de maneira geral, para melhor visualização do teorema, constrói-se os sólidos geométricos cortados por duas secções paralelas, a fim de visualizar melhor o princípio de Cavalieri. Concluindo, o entendimento do princípio de Cavalieri, bem como todo o seu contexto histórico e aplicação na geometria, nasce da importância principal de que se tenha uma resolução prática para a obtenção de volumes e áreas dos objetos geométricos, de maneira que o enfoque de tal aplicação em sala de aula é a de que, ao se deduzir as fórmulas de áreas e volume de sólidos, se possa perceber a articulação lógica entre diferentes ideias e conceitos, para que se ressignifique a aprendizagem da geometria em sala de aula. Teremos as referências bibliográficas que inspiraram esse trabalho. Boer-Carr, do livro Histórias da Matemática; Evans Howard, do livro Tópicos da História da Matemática, Geometria; Márcio Eduardo Primo, de O Princípio de Cavalieri para Cálculos de Volumes no Ensino Médio; e por último, Souza Guilherme Carlos, do Artigo Semanal Nacional de Ciência e Tecnologia de 2016.